Olá pessoal, eu sou o Júnior, professor de literatura da Oficina do Estudante. Tudo bem com vocês? A partir de agora nós vamos fazer breves reflexões sobre o livro Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Como se sabe, este é o terceiro livro da carreira do poeta mineiro, publicado em 1940, e os poemas que constituem a sua totalidade foram escritos, como todo mundo sabe, durante a vigência do Estado Novo e nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós estamos falando de poemas escritos em períodos de horrores sociais e de uma ampla divulgação do nazifascismo. Carlos Drummond de Andrade nasceu na cidade de Itabira do Mato Dentro, interior do estado de Minas Gerais. Filho de pequenos proprietários rurais, estudou em Belo Horizonte no Colégio Arnaldo e em Nova Friburgo com os jesuítas no Colégio Anchieta. Formou-se em farmácia, onde conheceu Emílio Moura e outros companheiros com os quais fundou a Revista, com a qual divulgou as tendências do modernismo em Minas Gerais. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve a única filha, Maria Julieta Drummond de Andrade. Em 1930, publicou seu primeiro livro de poemas, Alguma Poesia, após o qual vieram, por exemplo, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo. Durante a maior parte da vida, Drummond foi funcionário público, embora tenha começado a escrever cedo e prosseguiu até o seu falecimento, que se deu em 1987, no Rio de Janeiro, 12 dias após a morte de sua filha. Além de poesia, Carlos Drummond de Andrade produziu contos, crônicas e também livros infantis. Nessa antologia, a palavra é utilizada como uma ferramenta, vejam vocês, como uma ferramenta que fixa contestações da própria sensibilidade do poeta e se propõe também a traduzir esteticamente a experiência coletiva proposta no próprio título do livro, Sentimento do Mundo. Com os poemas de Sentimento do Mundo, Drummond deixa um pouco o provincianismo mineiro e se projeta para um horizonte mais universal, solidarizando-se estética e ideologicamente não mais com pequenos grupos intelectuais ou com aquela galeria de personagens acanhados de Minas Gerais, mas sim nós temos diante de nós agora um poeta projetado, preocupado com as experiências coletivas daquele momento histórico que compreende o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Esse universalismo é uma consequência da natural preocupação de Drummond com o destino dos homens e com o futuro da humanidade. Ok? Entenda isto. Portanto, toda vez que nós estudamos os poemas que constituem essa antologia, a antologia de Sentimento do Mundo, etc., nós nos deparamos com o quê? Com um uso sistemático da primeira pessoa do plural nós, como em poemas ao estilo de Congresso Internacional do Medo, Mãos Dadas ou então A Noite Dissolve os Homens. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro.
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Ao longo dessa coletânea, ao longo dos poemas que constituem essa antologia, nós nos deparamos com um binômio. Na verdade, veja, são dois extremos de um mesmo contínuo, de uma mesma totalidade. De um lado nós temos o medo e de outro a esperança. Esses dois elementos, essas duas instâncias, podem ser entendidas como duas linhas temáticas que perpassam todos os poemas praticamente dessa antologia e praticamente de toda a carreira do poeta. Muito bem, o medo é, na verdade, o desdobramento da leitura que ele faz dos horrores sociais daquele tempo histórico. E a esperança é o sentimento que, segundo ele mesmo, transcenderia os homens e faria com que os homens alcançassem uma qualidade de vida, um nível de justiça e de igualdade entre os seres humanos. Bom, por enquanto é isto, pessoal. Eu espero que vocês estudem, façam a leitura adequada dos poemas de Sentimento do Mundo de Carlos Drummond de Andrade, Lissa da FUVEST, da Unicamp, e qualquer dúvida, acesse a Oficina do Estudante. Nós estaremos sempre por aqui. Eu sou o Júnior de Literatura. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela atenção. Fui. Tchau.